Todos nós sabemos que as relações entre Rússia e Ucrânia nunca foram tão amistosas, com os russos ameaçando um ataque à Ucrânia nos anos 90, caso os ucranianos não entregassem as armas nucleares. Com essa crise sendo encerrada pelo Memorando de Budapeste, quando os ucranianos aceitaram a devolver as armas nucleares e assinar acordo de não proliferação nuclear. Mas mesmo assim, russos e ucranianos ainda não pararam de se envolver em brigas, com mais algumas acontecendo nos anos 2000, quando a Ucrânia iniciou o processo de aproximação com a União Europeia e a OTAN, deixando Moscou completamente contra essa aproximação, resultando em 2005 em uma crise de gás, quando os russos mudaram preços vendidos para os ucranianos, resultando em uma crise diplomática entre ambos os países, com a Europa sofrendo com o aumento dos preços do gás, mas com isso sendo resolvido mais tarde. Mas as coisas voltaram a piorar na década de 2010, com a subida de Viktor Yanukovych ao poder, um político mais pró-russo e neo-soviético, a qual, sobre seu governo, teve bastante aproximação com a Rússia, com as relações russas-ucranianas voltando a ser amistosas. Mas com isso mudando em 2014, quando Viktor Yanukovych resolveu abandonar acordos de livre comércio com a União Europeia e iniciar aproximação com a Rússia, com o povo ucraniano iniciando rebeliões que resultou em sua queda no final de 2014, com Moscou vendo um aliado caindo e a OTAN próximo às suas fronteiras. Resolveram invadir a Crimeia e instigar movimentos separatistas no leste da Ucrânia, com uma guerra civil no leste e a anexação da Crimeia. A Rússia sabia que a Ucrânia jamais podia entrar na OTAN, com Putin saindo com o que ele mais queria, a OTAN longe da Rússia. Mas com isso mudando no governo de Zelensky, que prometia uma aproximação ainda maior com a União Europeia e a OTAN, com Putin passando a ver novamente a Ucrânia como um inimigo mortal, já que se ela estivesse dentro da aliança, a OTAN teria uma enorme fronteira com a Rússia. Então, no final do ano de 2021, Moscou começou os preparativos para a invasão da Ucrânia, movendo mais de 190 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia e deixando alguns destacamentos de soldados na fronteira entre Belarus e Ucrânia. Então, no dia 24 de fevereiro de 2022, Moscou iniciou o que eles chamam de Operação de Pacificação na Ucrânia, com Putin se referindo que isso também era um plano de desnazificação daquela região, com o exército russo invadindo em 3 frentes: Mossul, em direção a Kherson, Mariupol e Odessa, ao norte em direção a Kiev, Kharkiv, ao leste em direção a Donbas, com a capital Kiev sendo atacada no dia 24 de fevereiro, na qual os russos tentaram um assalto aerotransportado no aeroporto Antonov, na qual as forças ucranianas iniciaram um intenso conflito, com vários helicópteros russos sendo derrubados no aeroporto. Mas mesmo assim as forças russas conseguiram capturar a região, mas sendo recapturado depois, quando as forças ucranianas iniciaram uma ofensiva e expulsaram os russos da localidade. Mas no dia 25 de fevereiro as coisas mudaram. As tropas em terras vindas da Belarus chegaram no aeroporto, na qual iniciaram tenso combate, usando mais de 200 helicópteros na operação, obrigando os ucranianos a recuar e abandonar o aeroporto. E nesse dia também, os russos iniciavam os confrontos em volta de Kiev, com sabotadores se infiltrando atrás das linhas de defesas ucranianas e tentando conquistar alguns prédios governamentais. Mas fracassaram devido à resistência ucraniana na cidade, e outros combates em volta da cidade ocorrendo, com
os russos fazendo de tudo para conseguir quebrar as linhas de defesa, entrar na cidade. Já no dia 26 de fevereiro, as forças russas iniciaram um intenso bombardeio de 30 minutos na cidade, com o objetivo de cansar as tropas ucranianas, iniciando os combates novamente. Final de fevereiro, pequenos combates foram relatados, com os russos sempre tentando furar as linhas de defesa ucranianas, iniciando bombardeios de artilharia para tentar subjugar as forças ucranianas, que mantinham firmes na defesa da capital e repelindo qualquer ataque. Já no começo de março, os russos bombardearam a rede de TV da capital, com o objetivo de derrubar as linhas de comunicação da cidade e facilitar a ação das tropas em terra, que estavam com muita dificuldade para avançar sobre a capital. Enquanto isso acontecia, o exército russo preparava uma segunda frente de combate que vinda do sudeste da cidade para ajudar e cercar a cidade. Mas com isso falhando alguns dias depois, após as tropas ucranianas conseguirem repelir os ataques e manter o controle da região, na qual começaram a explorar ainda mais as brechas da estratégia russa e a falta de logística. Já no final de março, com as inúmeras tentativas de cercar a capital e com o fracasso da segunda frente de batalha contra a cidade, Moscou anunciou a retirada das tropas do norte da Ucrânia com os Estados Unidos, Reino Unido e Kiev, dizendo que essa retirada russa foi devido ao fracasso estratégico russo de conquistar a capital e dos inúmeros problemas que estavam acontecendo na cadeia logística e a imensa perda de soldados e material bélicos, com os ucranianos iniciando contraofensivas bem no finalzinho de março, na onde capturaram Bucha e dias depois a região de Hostomel e o importante aeroporto Antonov. E logo em seguida marcharam para a cidade de Chernihiv, que desde o começo da invasão não havia caído nas mãos russas, graças à enorme resistência e perseverança das tropas ucranianas, com a cidade sendo libertada no começo de abril. De acordo com Kiev, o principal objetivo das ofensivas ao norte era conquistar a capital e derrubar Zelensky do poder, com os russos acreditando que isso ia acontecer em questões de dias. Mas como podemos ver, isso não foi o que aconteceu, com os militares ucranianos e o povo ucraniano iniciando uma pesada resistência contra as tropas russas, que durante esse mais de um mês foi acumulando pesadas baixas e percas de materiais bélicos, sendo também um dos principais motivos da retirada russa, com todos esses soldados que estavam ao norte sendo movimentados para o leste, na região de Donbass, na qual Moscou planeja uma grande ofensiva naquela região.